Evangelho de São Marcos, capítulo 12. E começou a falar-lhes por meio de parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um tanque para o lagar e construiu uma torre. Depois arrendou-a a lavradores e partiu em viagem para longe. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte dos frutos da vinha. Mas eles agarraram o servo, espancaram-no e o mandaram embora, de mãos vazias. Então enviou-lhe outro servo. A este feriram na cabeça e o insultaram. Enviou ainda outro, e eles o mataram. E assim fizeram com muitos outros. A alguns espancaram e a outro mataram. Por fim, estava-lhe ainda seu filho amado. Ele o enviou por último, dizendo: eles respeitarão meu filho. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram-no, mataram-no e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Ele virá, destruirá os lavradores e entregará a vinha a outro. Vocês nunca leram essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Isso foi obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, pois perceberam que ele havia contado essa parábola contra eles. Então, deixando-o, foram embora. Depois enviaram a Jesus alguns fariseus e herodianos para apanhá-lo em alguma palavra. Quando chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não olhas para a aparência das pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É lícito pagar o tributo a César ou não? Devemos pagar ou não devemos? Mas Jesus, percebendo a malícia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse-lhes: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se alguém morrer e deixar sua esposa sem filhos, o irmão dele deve casar-se com a viúva para gerar descendência para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo irmão casou-se com ela e morreu sem deixar descendência. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher, já que os 7 foram casados com ela? Jesus lhes respondeu: Vocês não estão enganados por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Quando os mortos ressuscitarem, eles não se casarão, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E quanto ao fato de os mortos ressuscitarem, vocês não leram no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça ardente, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Então um dos escribas aproximou-se, ouvindo-os discutir. Percebendo que Jesus havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este:
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e com toda a tua força. O segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. O escriba lhe disse: Bem, mestre, com verdade disseste, ele é o único e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é maior do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava questioná-lo. Então Jesus começou a ensinar no templo, dizendo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse no Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como pode ser ele filho de Davi? E a grande multidão o escutava com prazer. Em sua doutrina ele dizia: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes longas e de serem saudados nas praças, e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os primeiros lugares nas refeições. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. Estando sentado diante do cofrezinho das ofertas, Jesus observava como a multidão colocava as moedas no tesouro, e muitos ricos colocavam grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 pequenas moedas, que correspondem a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram no cofre, porque todos deram do que lhe sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Comentário patrístico. Santo Agostinho, ao refletir sobre a parábola dos lavradores maus, Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 11, identifica a vinha como a imagem do povo de Deus, confiado aos cuidados dos líderes espirituais e civis. Para Agostinho, a vinha representa o cuidado amoroso de Deus, que planta, cerca, protege e adorna seu povo com todos os dons necessários para a vida em comunhão com Ele. Os servos enviados pelo dono da vinha simbolizam os profetas, enviados ao longo da história de Israel para chamar o povo à fidelidade. Suas rejeições e mortes refletem a dureza de coração dos líderes de Israel. Ao enviar seu filho amado, Deus manifesta o auge do seu amor. Contudo, a decisão dos lavradores de matá-lo representa o pecado humano que rejeita o bem supremo por ganância e orgulho. Agostinho destaca que o filho rejeitado, morto e lançado fora da vinha não apenas revela a gravidade do pecado humano, mas também o plano divino de salvação. A expressão lapidem quem reproba verunt edificantes, a pedra que os construtores rejeitaram, se torna a pedra angular. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 10. Ou seja, Cristo rejeitado é exaltado como fundamento da Igreja. Para o bispo de Hipona, essa inversão demonstra a justiça divina e o cumprimento das promessas de Deus, mesmo diante da infidelidade humana. Agostinho conclui com um chamado à vigilância para os cristãos. Que nós, que recebemos esta vinha, cuidemos dela com fidelidade, para que no tempo oportuno possamos oferecer ao Senhor os frutos que lhe pertencem. A parábola, portanto, não é apenas uma condenação do passado, mas uma advertência para o presente e o futuro da Igreja. Explicação acessível para o audiolivro. Santo Agostinho ensina que a vinha representa o povo de Deus, cultivado e amado por Ele. Os lavradores, que deveriam cuidar dela, rejeitam os profetas e, finalmente, o Filho de Deus, mostrando a resistência humana ao amor divino. A rejeição de Cristo, no entanto, é transformada por Deus em vitória. Jesus, a pedra rejeitada, torna-se o alicerce da Igreja. Agostinho nos convida a refletir sobre nossa própria responsabilidade como lavradores da vinha de Deus, cuidando do que Ele nos confiou com amor e fidelidade. Ele nos alerta que a mesma justiça aplicada aos líderes infiéis será usada para julgar a nossa vida.
Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.